Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Luz na Penumbra para juntos estudarmos o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Com ele, Paulo Renato. Deus nos abençoe. Que assim seja. Maria de Fátima Miranda. Isso aí, muita paz para todos nós. Para todos nós. E o nosso Pablo ali, firme e forte, já não aguenta mais trabalhar hoje. Na parte técnica ali, nosso operador, o Pablo, o cara. Vamos lá, vamos dar sequência ao nosso estudo. Estamos no capítulo 1 de O Livro dos Médiuns. O tópico principal aqui, a pergunta a espíritos. Já lemos o item 1. Estamos no item 2, que é um item grandinho. Miranda numerou os parágrafos, Miranda? Sim. Estamos no último... quinto parágrafo. É o último parágrafo do item 2. É, isso aí. Então, capítulo 1, item 2, último parágrafo. Ficou mais fácil. Não precisa nem contar. E aí, depois já vem o item 3. Vamos aqui, então, dar sequência. A gente vem falando aí nos últimos programas... Kardec trouxe aqui a questão do céu, do inferno, da localização da alma após a morte, que é de grande interesse para todos nós. Sabemos que, por exemplo, aqui no Brasil, temos um grande número de católicos, né, de evangélicos, e ambos acreditam. Né, ambas as doutrinas, tanto a católica como a doutrina protestante, acreditam na questão do céu e do inferno. E a doutrina espírita vem dizer que não é bem assim, né? Até porque... Quem de nós seria tão bom para merecer o céu, como Maria de Fátima Miranda, Deus seja louvado, ou tão maus para merecermos o inferno, como Eduardo, né? Então, graças a Deus, temos a reencarnação como uma possibilidade de progredirmos, né? E de avançarmos, né? Corrigirmos os nossos erros. Seria mais ou menos como o aluno na escola que repete de ano ser expulso da escola. Sim. Imagina que isso é uma injustiça, né? Se as organizações humanas entendem... Tem métodos, né, próprios para socorrer, para recuperar, para a pessoa poder progredir, mesmo aquele que é condenado, né, aquele que comete um crime, ele cumpre a pena e depois recebe a possibilidade de voltar à sociedade, porque Deus iria nos condenar eternamente, né, ao inferno, por erros que muitas vezes a gente poderia corrigir quando viesse o despertamento. Então a doutrina espírita procura trazer essa racionalidade e coloca um Deus mais justo, né, mais misericordioso. Me incomodava muito antes de ser espírita essa ideia, né, de que as pessoas iriam para o inferno de forma irreversível. Eu pensava assim, meu Deus, se Deus é bom... Por que ele vai nos condenar ao inferno sem chance nenhuma? Porque se você morrer e não aceitar, e aqueles que nem sequer conheciam a Deus? E aqueles que são ateus? Será que eles estão perdidos, condenados para sempre? Acho que Deus seria injusto, né? Era a minha visão à época, até conhecer a doutrina espírita e através da reencarnação entender aí a bondade e a misericórdia de Deus com todos nós. Porque antes do cristianismo, porque essa visão ela é baseada no cristianismo, né? O cristianismo, essa visão que você falou, é cristianismo da teologia católica, né? Não o cristianismo propriamente do Cristo. Que tem porque o cristianismo primitivo, eles acreditavam, né, firmemente aí na questão da reencarnação. Os concílios acabou com essa questão. E o próprio Jesus, em diversos momentos, ele acaba enfatizando a questão da reencarnação. Isso. Os próprios, na mensagem lá no Evangelho do João,
fala sobre a questão que os discípulos, numa conversa com Jesus, compreenderam que era de João Batista que ele falava, né? Quando os apóstolos falavam, mas dizem que antes de vir o Messias deveria vir o Elias. Aí Jesus respondeu, eu vos digo que o Elias já veio e vós os trataram como bem lhes aprouver. Termina lá a mensagem dizendo que os seus discípulos entenderam que era de João Batista que ele falava. Quer dizer, João Batista, todos viram nascer, todos o conheciam os seus pais. Como é que ele poderia ser Elias, que já havia desaparecido há muito tempo atrás? Como é que ele poderia ser Elias se não fosse pelo processo da reencarnação? Mas nessa questão levantada aí pelo Eduardo, a gente verifica que Deus realmente não seria justo com bilhões de pessoas que vieram antes do cristianismo, antes da mensagem cristã. E naqueles locais onde a cultura não proporcionava essa visão de um Deus justo, de um Deus, como Jesus chamou, de Deus Pai. Que foi feito daquelas criaturas? Foram todas para o inferno, chamado inferno? Foram todas para o céu? Então nenhuma delas merecia o inferno, nem nenhuma delas merecia o céu, porque não tiveram oportunidade de conhecer. Então, até numa questão bem anterior, nós diríamos que nessa visão parcial dos atributos de Deus, a visão distorcida, deformada, já que a gente sempre está procurando um culpado em tudo, nós poderíamos com muita facilidade dizer que o responsável pela degradação humana em todos os seus níveis seria Deus mesmo, porque Deus é o Criador, né? Por que incutiu em nós a possibilidade, porque teria dentro dessa visão distorcida, porque teria incutido em nós a possibilidade de fazer o mal e de permanecer em nós, esse mal, né? E nós e em torno de nós. Por que teria permitido que desenvolvêssemos esse mal em nós, a ponto de merecermos uma punição eterna por um castigo temporário? Porque por mais que a pessoa cometa erros numa existência, uma existência, como diz o Salmo de Davi, no capítulo Salmo 90.4, né? Como diz lá, para Deus, 1000 anos é como o dia de ontem que se foi. Então, a encarnação não seria nem um dia, né? Então, por que Deus nos puniria com castigo eterno quando Ele foi responsável pela minha existência? Dentro dessa visão aí, a alma existe com o nascimento do corpo, ela não tem anterioridade. Se eu não construir em mim mesmo essa possibilidade de fazer o mal, então subentende-se que Deus teria colocado isso dentro de mim. Que então, o mal seria a criação dele. Então, eu não poderia ser punido porque eu sou produto do meu Criador. Então, uma série de inconsistências lógicas e que não se coadunam com os atributos que nós conhecemos de Deus. Do Deus Pai justo, amorosamente justo, que não quer a morte do pecador, mas a do pecado, né? Que manda que nos amemos uns aos outros. Então, poria por terra todo o ensino de Jesus, né? Se essa visão de céu e inferno, como é colocada, em lugar circunscrito, se ela realmente tivesse existência, se fosse verdadeira. E a doutrina espírita vem nos clarear também sobre esse assunto, vem jogar luz no nosso entendimento sobre esse assunto. Então vamos ler esse parágrafo aí que está faltando, né, para a gente concluir esse item 2, capítulo 1 do Livro dos Médiuns, item 2, último parágrafo do item 2. Ora, essas almas que povoam o espaço são precisamente o a que se chama espíritos. Assim, pois, os espíritos não são senão as almas dos homens despojados do invólucro corpóreo. Mais hipotética lhes seria a existência se fossem seres à parte,
Se, porém, se admitir que há almas, necessário também será se admita que os espíritos são simplesmente as almas e nada mais. Se admite que as almas estão por toda parte, ter-se-á que admitir, do mesmo modo, que os espíritos estão por toda parte. Possível, portanto, não fora negar a existência dos espíritos sem negar a das almas. E aí, Maria de Fátima Miranda? Pois é, né? Então ele aqui deixa bem claro. Eu acho que Herculano Pires tem um momento que ele está estudando, ele fala que o homem é um ser trino, porque é justamente o espírito, não é? O perispírito e o corpo físico. Ele está encarnado, ele está imantado de todas essas situações, e é aqui que nós vamos entender essa alma, mas nunca deixando de refletir que não são situações dissociadas, não é? A alma é o espírito encarnado. É isso mesmo. É importante a gente, mais aqui um pouquinho atrás, Kardec fala que os espíritos estão ao nosso redor, né? Isso gera alguma confusão para algumas pessoas, e tem uma passagem até engraçada que está no livro Voltei, do irmão Jacó. Na verdade o nome dele era Frederico Figner, que ele estava recém-desencarnado e estava junto com o irmão Andrade, acho que o Dr. Bezerra de Menezes, e a filha dele, a Marta. E eles estavam caminhando pelas ruas. Eu acho até que o desligamento total dele não tinha sido feito ainda. Né? Para vocês terem uma ideia, ele já estava desencarnado, estava ali caminhando ao lado do Dr. Bezerra, do irmão Andrade e da filha, vê a lucidez a Marta. Desse espírito naquele momento. Estava lúcido, já estava desencarnado, mas o desligamento completo entre o espírito e a matéria, né, o corpo físico dele, ainda não tinha sido concluído. E eles estão caminhando numa calçada e vem uma senhora cheia de bolsas. Né? Se fosse com uma mochila, eu acho que seria Maria de Fátima Miranda. Eu sabia que ele ia apelar pra mochila. Mas estava cheia de bolsa, né? Não sei se era Miranda. De repente era a Alessia, a esposa do Paulo Renato, quando vai ao shopping. Lá para os trabalhos de artesanato lá em Bangu, dela. Aquele shopping em Bangu lá. A mulher veio cheia de bolsa, toda enrolada, e o irmão Jacó, o Frederico Figner, ele estava distraído, caminhando. Quando ele viu a mulher, ele viu que não teria solução. Ele ia esbarrar nela, ia bater nela, eles iam trombar. E ele pensou, vai cair bolsa para tudo quanto é lado, vai ser um desastre. Só que foi tão rápido, ele estava muito distraído, que a mulher passou por dentro dele. E ele ficou com aquela cara de espanto. E o doutor Bezerra de Menezes... pro doutor Bezerra de Menezes rir, porque realmente aí eles riram dele, porque... Ele ainda não, claro, ele estava recém-desencarnado, então ele estava com a mentalidade de que estava encarnado. Ainda se sentia encarnado. Ele se sentia encarnado. Então ele pensou o quê? Eu vou bater de frente com essa senhora. Vai cair bolsa, vai cair ela, vai cair eu. E quando ele percebeu, ela passou por ele sem que ele a prejudicasse em nada e nem ela também o prejudicasse. E aí aquela questão, Paulo Renato, que os espíritos falam que são esferas espirituais diferentes, né? Então, quando Kardec diz que os espíritos nos rodeiam, não quer dizer exatamente que nós estamos interferindo juntos e misturados no ambiente deles e nem eles necessariamente no nosso. Chico Xavier já relatou isso, o Divaldo, né, que muitas vezes ao entrar num ônibus, via-se espíritos sentados. E aí a pessoa imagina, se eu sentar ali naquele local, estou sentando em cima do espírito. Como é que a gente entende isso, Paulo Renato? Kardec mesmo, os espíritos falaram para Kardec que os espíritos de ordinário são eles que nos dirigem, mostrando essa convivência, nem sempre tão pacífica, com o mundo espiritual. Às vezes não é muito... Mas a realidade é essa. Quando nós vimos na questão 227 do Livro dos Espíritos, que Kardec perguntou como é que se instruem os espíritos, aí eles falam aqui, deixa eu ver, de que modo se instruem os espíritos errantes, quer dizer, aqueles que estão no mundo espiritual guardando uma nova encarnação. Certo, não o fazem do mesmo modo que nós outros. Aí os espíritos responderam a Kardec: estudam e procuram meios de elevar-se,
veem, observam o que ocorre nos lugares onde vão, ouvem os discursos dos homens doutos e os conselhos dos espíritos mais elevados, e tudo isso lhes incute ideias que antes não tinham. Então ele vem falando na própria 237, 235, dessa questão da convivência dos espíritos conosco. O André Luiz mostra muito bem isso. A maioria dos livros dele, segundo o próprio Emmanuel, é constituído de um resumo, de um relatório resumido de trabalhos na Terra que às vezes duraram só uma semana, 1, 2, 3 semanas, e constituíram um livro, esse relatório resumido. Então, no mundo espiritual, os espíritos aprendem uns com os outros, mas também aprendem na convivência conosco. Sim. Né? E o próprio instrutor do André Luiz, num dos livros dele, que eu não me recordo no momento, ele diz que a esfera física, os homens encarnados, essa esfera física se aproxima dia a dia da esfera espiritual, por uma série de questões, mas a principal dela é a questão das afinidades. Né? Nós, assim como nós interferimos no mundo espiritual no sentido da projeção dos nossos pensamentos, eles também interferem no nosso nesse mesmo sentido. Porque quando Kardec pergunta sobre a simpatia e antipatia dos espíritos, eles dão como resposta essa questão das afinidades, que um espírito encarnado ou desencarnado é atraído para o outro pelo seu desejo de realizar isso ou aquilo outro no bem ou no mal, né? Então, nós interferimos no mundo espiritual não nos elementos que o compõem propriamente dito, mas interferimos nos seus cidadãos pela simpatia, pela afinidade de pensamentos. Assim como, repito, eles interferem em nós na resposta que deram a Allan Kardec, a tal ponto que nos dirigem nesse sentido, né? Então, as esferas são independentes, né? As sociedades espirituais, junto com a sociedade encarnada, elas são independentes, mas absolutamente interativas. Sim. Nós temos as nossas fronteiras físicas, no mundo físico, né? As limitações naturais, mas nós observamos essa interferência constante de uma cultura na outra, né? Nós estávamos imaginando a cebola, né? Cada uma daquelas camadas da cebola tem o seu nível, tem o seu campo próprio, mas o que nutre a cebola permeia todas aquelas camadas, né? E no exemplo que o Eduardo estava dando, no caso do Jacó, ele estava em trabalho de desencarne, assistido por Dr. Bezerra, que não era um qualquer, né? E tinha todo um suporte ali naquele momento. Por quê? Porque ele não podia também ficar exposto às emanações mentais daquela senhora, né? Eles estavam ali e tudo é narrado para que venha nos instruir. Mas imaginemos, nós estamos na rua, né? E nos acotovelamos com a nossa esfera interpenetrando com outras, que são diversas. Às vezes nós estamos estudando e falamos, olha, da treva à luz estão em torno de nós. Não é? Você pode estar num centro espírita, numa igreja, estudando a mensagem de Jesus, mas se o seu pensamento cai para uma emoção, a sua emoção puxa o seu pensamento, uma ideia para algo muito inferior, a treva se faz ali naquela hora. E naquele momento que você eleva o pensamento a Jesus e coloca a emoção de busca do Cristo, você também sai daquela sintonia inferior e entra numa outra situação melhor. Porque imagina, nós andamos nas ruas e essas duas populações se acotovelando, né? Se eu trago paixões inferiores com as quais eu me locupleto, porque paixões inferiores todos nós trazemos, mas existem aquelas que são muito que dirigem muito a nossa realidade, né? Que nós nos locupletamos nessa outra esfera do desencarnado. Tem o espírito ali encharcado e necessitado dessa mesma vibração que eu carrego, ali uma conexão na certa. Né? Por isso que nós precisamos refletir mais a ferramenta da oração.
quando nós acordamos de manhã, agradecer a Deus pela misericórdia dele, pedir forças, coragem e assistência espiritual para o longo do dia. Vamos sair às ruas, vamos a uma atividade, vamos a uma tarefa, vamos entrar à casa de alguém, né? Às vezes nós temos aquela situação daqueles companheiros que fazem visitas domiciliares, que entram e saem como se estivesse só no campo material e não tem noção do que vão se envolver, do que vão acompanhar, do que vão trazer para junto de si. Fala, Renato. É interessante justamente isso, né? Assim como nós não estamos isolados, nós não somos prisioneiros efetivamente do corpo físico, nós estamos nessa esfera em contato permanente com o mundo espiritual. Assim também as esferas no campo material também se entrelaçam, né? A gente sabe que não existe absolutamente nada hermeticamente fechado no universo. Mesmo o átomo que se julgava hermético, fechado, ele tem espaços lá imensos. Quando se diz, por exemplo, que a constelação de Andrômeda, se eu não me engano, vem em direção à nossa, né, e que essas constelações vão se chocar, segundo os entendidos, essa ideia de se chocar não é verdadeira, porque embora se tenha milhares de sóis de um lado e de outro, a distância entre eles é imensa e a possibilidade de um astro, de um sol se chocar com outro é muito pequena, muito rara, segundo aí os entendidos. Mas vai haver uma interpenetração, digamos, de fluidos, né, de energias que a gente não sabe qual será o resultado, mas com certeza essa miscigenação de energia vai surgir novas possibilidades de vida. Então a nossa esfera, que a gente chama de material, ela está num campo de energia, de vibração, que a gente identifica as coisas do jeito que estão, mas é uma forma da energia se vestir. E essas vibrações nas quais nos movimentamos no momento, elas estão em perfeita ressonância, em perfeito acordo com as vibrações próprias do mundo espiritual. Quer dizer, elas, por falta de palavra, passam ou permeiam conosco, sem nos tocarem efetivamente no campo físico, porque elas estão assim como nós lembramos aí do Sol, das constelações que vão uma ao encontro da outra, mas os sóis não vão se tocar porque a distância entre eles é imensa. Assim como a gente aqui, a distância vibratória do nosso mundo... Ainda que as emanações, de alguma forma... interfiram no outro, é o campo magnético, é isso que vai interferir, né, efetivamente. Mas o campo de vibração é muito diferente, né, da nossa esfera, a nossa esfera física com a esfera espiritual. E nós, no campo do espírito, podemos, de alguma maneira, nos afinizarmos com algum tipo de vibração dessa provinda do mundo espiritual e que vai nos causar pode nos causar alguns transtornos na esfera mental e emocional. Mas é tudo questão de simpatia, né? Sim, é isso aí. Nós estamos aqui agora e com certeza estamos cercados por uma nuvem de testemunhas que interagem conosco aqui sem que isso venha a atrapalhar, né, ao nosso trabalho, e nós também estamos aqui trabalhando sem interferirmos diretamente nos espíritos que estão à nossa volta. Embora estejamos todos recebendo... O Pablo ficou um pouco assustado quando eu falei que estamos cercados aqui por uma nuvem de testemunho. Abre teu olho, hein, Pablo? Fala, Renato, você tem 30 segundos para concluir seu raciocínio. Embora estejamos todos recebendo dessa esfera espiritual algumas indagações que são próprias, porque muito daquilo que falamos são respostas às indagações, digamos, surdas ao ouvido material, indagações essas que são dúvidas de alguns espíritos que nos acompanham no momento. É isso aí. Aí o Pablo deve pensar assim, coitado, é tudo doido, né? Eu ficava imaginando o Serginho ouvindo a gente, porque aquele sim. É só para esclarecer bem que os nossos funcionários não necessariamente são espíritas, né? Então eles devem sair daqui falando assim, coitado, é tudo doido. Mas tá aí, acabamos o nosso programa. Obrigado aí ao Pablo pela paciência, Paulo Renato, Maria de Fátima Miranda e a você, prezado ouvinte. Semana que vem, se Deus quiser, aqui estaremos. Muita paz a todos.
Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos, como é bom estar com vocês. Hoje vamos dar continuidade, eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira, a Revista Espírita de 1858 até 1868, Nós estamos ainda de 1858, em janeiro olha só que coisa. E o tesouro que tem isso aí, E Astênio vai nos brindar agora com a continuação daquilo que nós estamos falando e estudando. Sim, então nós estamos estudando o tema, dentro da Revista Espírita, diferentes modos de comunicação. E Kardec elaborou umas perguntas que ele dirigiu aos espíritos superiores a respeito desses diferentes modos de comunicação. E a pergunta que nós começamos o estudo de hoje é a seguinte: como provar que o poder oculto que age nas manifestações espíritas está fora do homem? Ou seja, como provar que isso aí não é algo desconhecido, mas que está no próprio homem, que a causa não é o próprio homem? Então, como provar que o poder oculto que age nas manifestações espíritas está fora do homem? Não se poderia pensar que reside nele mesmo, isto é, que age sob o impulso de seu próprio espírito? Então, obviamente, Kardec fez essa pergunta porque os materialistas do seu tempo tentavam identificar a causa dos fenômenos no próprio médium. Perfeito. E aí os espíritos responderam. Então, nós que estamos aqui buscando a nossa formação espírita, é importante a gente registrar essas respostas que os espíritos dão. Então, eles disseram o seguinte: quando uma coisa é feita contra a tua vontade e o teu desejo, é claro que não és tu quem a produz. Então, como é que o médium produziria alguma coisa que ele não quer produzir, que é contrária à vontade dele? Então, quando uma coisa é feita contra a tua vontade e o teu desejo, é claro que não és tu quem a produz. Porém, frequentemente, és a alavanca de que se serve o espírito para agir. E tua vontade lhe vem em auxílio. Podes ser um instrumento mais ou menos cômodo para ele. Então foi uma lógica que os espíritos apresentaram, porque a pergunta foi como provar que o poder oculto que age sobre as manifestações espíritas está fora do homem. Ele diz, uma das formas de provar é que esses fenômenos muitas das vezes ocorrem contra a vontade do provocador do fenômeno, do provocador material do fenômeno, que é o médium. Perfeito. E essa é a verdadeira prova, os espíritos estão dizendo, eu não quero saber, eu não quero ver, eu não tenho condições, e aí o fenômeno ocorre. Sim, eu não quero que o ruído me incomode, e mesmo assim o ruído incomoda. O ruído incomoda. Então dizer que essa causa está na própria pessoa não parece nada lógico. Exatamente. Não é isso? Mas aí o Kardec faz uma observação, e é muito gostoso ver o Kardec interpretar o que os espíritos falam, porque ele sempre lança uma luz enorme. Com certeza. E aí ele traz uma observação sobre essa resposta dos espíritos, dizendo: é sobretudo nas comunicações inteligentes que a intervenção de um poder estranho torna-se patente. Obviamente,
essa expressão comunicações inteligentes, nós devemos levar em consideração aquilo que já temos estudado nos nossos programas anteriores, né? Em que existe, né, a comunicação inteligente quando está patente a manifestação de uma vontade estranha ao médium, não é isso? Então é sobretudo nas comunicações inteligentes que a intervenção de um poder estranho torna-se patente. Quando essas comunicações são espontâneas e estão fora do nosso pensamento e controle, quando respondem a perguntas cuja solução é ignorada pelos assistentes, faz-se necessário procurar sua causa fora de nós. E isso se torna evidente para quem quer que observe os fatos com atenção e perseverança. Os matizes de detalhes escapam ao observador superficial. Então Kardec ele está desenvolvendo, dizendo que as comunicações muitas vezes são espontâneas, né? O médium nem está pensando naquilo. Exatamente. Né? Então, vários modos, né, de olhar essa questão. Né? E eu até me permitiria a completar quantas vezes você, Astênio, e eu, né, ouvindo uma situação dolorosa de alguém que pede ajuda e vem à nossa mente, pelo pensamento, uma resposta. Né? E você fala aquilo para a pessoa, né? Há pouco tempo agora eu tenho um amigo que estava casado e tudo, e devido a divergências eles se separaram, né? Mas a situação deles era tão difícil, né? Quando eles estavam juntos, que certa vez nós estávamos conversando, eu, ele e a minha esposa, e aí na época a minha esposa falou que eu fui rude. Eu virei para ele e falei assim, era tanto problema que ele estava tendo com a esposa, que eu falei assim, fulano, por que você não se separa dela? E aí a minha esposa ficou revoltada, né? Falou assim, como é que você fala um negócio desse para você que é espírita, né? Eu falei assim, eu não sei, mas eu falei, hoje ele está separado. E a vida dele mudou de tal forma, né? Que em um mês ele mudou toda a escala dele de vida. Aí ele falou assim, olha, eu tenho que agradecer muito ao Mauri, porque ele falou na hora o que eu precisava ouvir. Porque eu sempre dizia para ele assim, você é um homem capaz, você é um homem inteligente. E, infelizmente, a vida conjugal dele, ele estava sendo colocado como um coitadinho. Ele é um infeliz. E não é. Mas ele não acreditava nele. Então é exatamente isso. Os espíritos nos ajudam, né, a dar respostas quando nós nem pensamos nisso, né? Por causa dessas influências que todos nós sofremos. E às vezes até com respostas contrárias ao que nós pensamos, né? Nós pensamos de um modo e as respostas vêm de outro modo. Exatamente. Isso. Bom, mas aí Kardec continua fazendo as suas perguntas, e já estamos também no final das perguntas apresentadas por Kardec, né? Das perguntas apresentadas sobre esse tema, né? De como ocorrem as comunicações. Sim. Né? Então ele fala assim, todos os espíritos são capazes de dar manifestações inteligentes, né? Então, espíritos inferiores podem dar comunicações inteligentes, porque os superiores já está claro, né? Já está claro. E a resposta foi sim, visto que todos são inteligentes. Porém, como usar de todos os graus, né, todos os níveis de inteligência, né, tal qual ocorre entre vós, uns dizem coisas insignificantes ou estúpidas, outros coisas sensatas. Né? Então, perfeito. Né? Então a gente não pode cometer o erro de pensar que tudo que vem dos espíritos é para nós dizermos amém, né? Porque podem vir muitas bobagens dos espíritos. É como, por exemplo, né, vamos falar assim, aquele que estudou, fez um PhD, né? E aquele que tem só o segundo grau, o primeiro grau, mas só fez dois anos, só tem o primeiro e o segundo ano. Então, vamos colocar isso assim, essas duas pessoas, esses dois seres estão no plano espiritual. Então você faz uma pergunta para um, né, e que serve para o outro. E cada um vai responder de acordo com o seu grau de conhecimento. Então você fala assim, a Terra é redonda ou é quadrada? E aquele que não estudou vai dizer, olha, até onde eu sei, eu fiquei sabendo que a Terra é redonda. Mas aquele que estudou, aquele que está num grau
de cultura maior, ele vai dizer, não, a Terra é redonda porque foi investigado, foi feito, é um fato científico, etc. etc. Então é o grau. A mesma coisa acontece quando nós estamos lá. Se você não sabe escrever, como é que você vai emitir vai fazer o espírito escrever? Sim. Né? Então, então ele fala assim que uns dizem coisas insignificantes ou estúpidas, outros coisas sensatas. E esse aqui ainda não é o maior perigo que nós temos nas comunicações, porque entre as comunicações estúpidas nós identificamos como estúpidas. O problema são aquelas aparentemente sensatas. Exato. Né? O perigo está aí. Aparentemente sensatas, de espíritos enganadores, que são cultos, as mensagens subliminares que a gente tem que observar. Então, espíritos que são cultos, mas que estão até de má fé, mas que nos levam a acreditar em coisas fantasiosas que não tem dentro da doutrina, né? Isso. E aí entra o nosso ceticismo, né? A nossa maneira de ser. E é por isso que muita gente que já esteve na doutrina, né, e saiu porque foram enganados. E como o orgulho e a vaidade é muito maior do que o campo de análise, de dizer, puxa, eu fui enganado porque eu me deixei ser enganado. Ele se utiliza e manipula isso com mensagens subliminares, falando o que você gosta de ouvir. E aí você vê que a coisa não acontece, você se sente iludido, e foi iludido mesmo, porque ele te manipulou. Perfeito. Então vamos prosseguir. Kardec faz mais uma pergunta, dizendo o seguinte: todos os espíritos estão aptos a compreender as perguntas que se lhes fazem? E, obviamente, que mesmo sem ver as respostas dos espíritos, nós diríamos que não, né? Porque se os espíritos são as almas dos homens, e nem todos os homens são aptos a compreender as perguntas que se lhes fazem, né? É verdade. Então, isso aconteceria a mesma coisa com os espíritos. E a resposta foi não. Os espíritos inferiores são incapazes de compreender certas perguntas, o que não os impede de responder bem ou mal. É ainda como entre vós, né? Então, eles podem não saber, não conhecer o assunto, mas mesmo assim alguns deles, ao invés de dizerem que não conhecem o assunto, respondem de qualquer jeito. Exatamente. E aí tem gente que publica livros, né, com essas coisas respondidas de qualquer jeito. Como a gente infelizmente encontra isso, né, Astênio, na própria doutrina, né? Você pega um livro para ler, o livro é muito interessante, aí você que tem um conhecimento um pouco maior, e eu começo a folhear e tem coisas inexistentes na doutrina, e eles dizem que é um livro espírita, né? Por isso que a FEB, né, é meticulosa, né, com esse tipo de coisa. Você não encontra um livro psicografado pela FEB que esteja em contradição com tudo que Kardec disse, né? Exatamente. E com tudo que nós encontramos em Jesus, né, no Evangelho, né? Não tem desarmonia. Agora, se você pega um livro, né, de qualquer outra editora, de qualquer médium, em que você verifique contradição, né, com o que Kardec ensinou, né, ou com o que o Cristo ensinou, você deve não gastar tempo com esses descartar. Porque tempo é o nosso maior patrimônio aqui na Terra, né? Com certeza. O tempo passa muito rápido. Então a gente não tem tempo para ler de tudo. Paulo até nos autorizou a ler de tudo. O problema é que a gente não tem tempo para ler de tudo. Então, já que a gente não tem tempo para ler de tudo, a gente deve aplicar o tempo da gente em ler as obras básicas da doutrina espírita, a revista espírita, que é um complemento das obras básicas, ler os livros clássicos da doutrina espírita, né? Só isso aí já tomará a nossa vida inteira. Com certeza. Então vamos prosseguindo. Kardec faz uma observação também sobre essa resposta. Qual foi a resposta? Não, os espíritos inferiores são incapazes de compreender certas perguntas, o que não os impede de responder bem ou mal. É ainda como entre vós. E a observação de Kardec é: por aí se vê quanto é essencial pôr-se em guarda contra a crença no saber ilimitado dos espíritos. Dá-se com eles o que se dá com os homens. Não basta interrogar o primeiro que aparece para ter uma resposta sensata. É preciso saber a quem se dirigir. Né? Então, se a minha dúvida é sobre saúde, eu devo me dirigir a um médico. Perfeito. E de preferência a mais de um médico, né? Exatamente. Porque a gente pode encontrar para outras opiniões. Isso, né? Agora, eu não vou me dirigir ao médico para perguntar sobre assunto de direito, porque ele vai falar
bobagem necessariamente. Ou ele vai dizer, se ele for sensato, sério, ele vai dizer que não sabe, e se não for, ele vai dar a resposta, né? Eu me dirigiria a você, entendeu? Que é dessa área, para que você me auxiliasse a dar uma resposta positiva ou negativa. Isso, agora, procurar o meu amigo, que é cardiologista, para falar de direito, fica complicado, sim, né? Então, o Kardec está chamando a atenção aqui que é preciso saber a quem se dirigir, não só no plano físico, mas também no plano espiritual. Com certeza, perfeito. O maior problema que a gente pode criar para a doutrina espírita, né, é receber as comunicações do mundo espiritual e botar logo num livro, né? E você sabe qual o maior problema nós, desencarnados? Você milita na doutrina espírita. É você dizer assim, quando vem uma pergunta em que você tem dúvida ou realmente não lembra ou não sabe o que é. É dizer assim, eu não sei isso. Eu vou procurar descobrir, vou dar uma lida, e aí vou buscar a resposta para te responder. Essa palavra, né? Não conhecer, né? O nosso orgulho, muitas vezes, é o nosso grande... que nos para o progresso. Sim. Porque a gente não... quer dizer que sabe tudo. Sim. E quando ninguém sabe. Precisa ser honesto, né? Exatamente. Porque, quando você responde, olha, isto eu ainda não estudei, sobre esta matéria eu ainda não me debrucei. Exatamente. Eu até nunca tive interesse mesmo nesse tipo de assunto. Exatamente. Entretanto, como você está querendo saber a minha opinião, eu vou estudar primeiro. Para te dar a resposta dentro das minhas limitações, né? Porque... ninguém sabe tudo. Sim. Né? Como dizia o nosso irmão lá, Sócrates, tudo sei que nada sei, né? E todos nós temos as nossas áreas de interesse, né? Nas quais nós nos aprofundamos mais. Exatamente. Né? Então, se nós nos identificamos mais com as questões morais, né, da filosofia espírita, nós, obviamente, gastamos mais o nosso tempo, aplicamos mais o nosso tempo, estudando as obras que nos fortaleçam nesse campo do nosso interesse. Se alguém nos chega e nos faz uma pergunta mais de ordem científica, a gente tem que ser honesto para dizer, olha, as obras mais científicas eu não tenho estudado, né? Eu não tenho estudado com a mesma intensidade que eu estudo as obras moralistas. Exatamente. Tá certo? Então, mas ainda nessa observação, Kardec continua dizendo o seguinte: quem quer que deseje conhecer os costumes de um povo deve estudá-lo desde a base até o cume da escala. Ver somente uma classe é dele fazer uma ideia falsa, pois se julga o todo pela parte. A população dos espíritos é como a nossa, há de tudo: o bom, o mal, o sublime, o trivial, o saber e a ignorância. Quem não os tiver observado seriamente em todos os graus, não se pode gabar de conhecê-los. As manifestações físicas fazem-nos conhecer os espíritos de baixa evolução. São a rua e a cabana. Ele está fazendo uma equiparação, né, entre os espíritos que provocam as manifestações físicas com os homens da rua e da cabana. Né, verdade. Não é isso? Ele fala assim, aí ele termina dizendo assim: as comunicações instrutivas e sábias põe-nos em relação com os espíritos elevados. São a elite da sociedade, o castelo e o instituto, né? O instituto de pesquisas, sim, né? Sim. Esse tipo de coisa. Então, o que ele está colocando que para nós termos uma visão mais completa, nós precisamos não apenas ter contato com os espíritos superiores e nem apenas termos contato com espíritos inferiores, né? Nós precisamos ter contato com espíritos inferiores e com espíritos superiores. A gente tem que estar nos nivelando tanto de um lado quanto do outro, né? Como é que você vai perguntar às vezes algo científico, né, a uma pessoa fazendo a ligação que é braçal, trabalho braçal, enquanto que você tem que perguntar aquilo a alguém que está ligado à área de ciência. Né? As visões são completamente diferentes. Até o que faz trabalho braçal pode te dar uma resposta, né? Mas não é uma resposta científica ou lógica. Sim. A gente vê Kardec, ele se utilizava muito da colaboração do Espírito São Luís, né? Mas normalmente ele dirigia a São Luís as perguntas voltadas para questões de moral. Moral. Né? Obviamente que se ele tivesse uma questão de ciência profunda, ele se dirigia, a gente vai ver várias situações aqui, a outros espíritos que se destacaram na ciência, sim, né? Sim. E não que se destacaram na religião. É verdade. Né?
Bom, a gente já está mais uma vez chegando aos nossos minutos finais, mas ainda dá para a gente começar um novo tema que a gente vai continuar no próximo programa, sobre as manifestações físicas. Então, a gente está vendo que na revista, na primeira revista espírita, que foi de janeiro de 1858, né, Kardec, nessa parte inicial, está dando bastante destaque à natureza das comunicações, das manifestações e daí por diante. E agora ele está se debruçando especificamente sobre as manifestações físicas, né? Sobre os nossos barulhos, né? sobre os incômodos que os espíritos às vezes provocam. Né? E aí ele fala o seguinte: lemos o que se segue em... Eu vou dizer exatamente como está escrito, né? Não vou tentar pronunciar, né? Então ele fala: lemos o que se segue em Le Spiritualiste de la Nouvelle, né, seria Nouveau Orleans, né, do mês de fevereiro de 1857. Então Kardec, ele não só escrevia, ele lia também. Né? Então ele chegou lá nessa revista, ou nesse jornal, né, espiritualista, e lá na revista, ou no jornal de fevereiro de 1857, constava o seguinte: ultimamente perguntamos se todos os espíritos, indistintamente, fazem mover as mesas, produzem ruídos, etc. E logo a mão de uma dama, bastante séria para brincar com essas coisas, traçou violentamente estas palavras. Então a gente nota que Kardec está trazendo para aqui o que ele leu numa outra revista. Né? Então aquele grupo de estudos, aquele outro grupo de estudos, disse: ultimamente perguntamos se todos os espíritos, indistintamente, fazem mover as mesas, produzem ruídos, etc. E logo a mão de uma dama bastante séria para brincar com essas coisas traçou violentamente estas palavras. Obviamente que esse traçar violentamente mostra uma certa indignação do espírito. Ele quer dar muito destaque, né, àquilo, né? Sim. Então, quais foram as palavras, né, que essa dama escreveu? Assim, os espíritos escreveram através dela, né? Quem faz dançar os macacos em vossas ruas? Serão os homens superiores? Então ele escreveu isso, né, com bastante intensidade. Né? Então os homens superiores não fazem dançar os macacos nas ruas. Então não pensem que os espíritos superiores se dediquem à dança das mesas. É verdade. E a gente vê que isso aqui não ocorreu na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, não. Foi num outro grupo de estudos espíritas. Tá tranquilos? Aí, ainda nessa mesma revista, né, isso aqui Kardec está colocando entre aspas, que é para a gente saber que ele está extraindo de lá da revista, consta lá naquela revista o seguinte: um amigo espanhol de nascimento, que era espiritualista e que faleceu no verão passado, deu-nos diversas comunicações. Em uma delas encontramos a seguinte passagem. Então lá naquela revista consta, né, que um amigo, de quem estava escrevendo lá na revista, recebeu comunicações de um amigo espanhol de nascimento. E esse amigo espanhol de nascimento disse o seguinte: as manifestações que procurais não se acham no número das que mais agradam aos espíritos sérios e elevados. Então as comunicações físicas, né, não se acham no número das que mais agradam aos espíritos sérios e elevados. Confessamos, todavia, que elas têm sua utilidade, porque talvez mais que nenhuma outra podem ser úteis para convencer os homens de hoje. Então, os mesmos ensinos que eram dados na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, onde estava Kardec, eram dados de outros grupos, né? Sim. A mesma coisa. Estão dizendo que essas comunicações, manifestações físicas, elas são úteis ao convencimento. Perfeito, perfeito. O convencimento é importante porque a maioria de nós ainda estamos no estágio de Tomé. Né? Eu preciso ver para crer. Mais pelos sentidos, né? E mesmo assim, vendo, né, o indivíduo retruca. Né? Ele vi, mas não creio. Ué, você não queria ver? Não é uma forma de você provar ou não provar se você está certo ou não? Vi, mas eu continuo não crendo. Então o indivíduo cria a própria barreira. E mesmo diante do fenômeno,
não vai abrir mão, porque vai contra ainda aquilo que ele pensava. É aquele negócio, mesmo que eu veja, eu não acredito. Né? Exatamente. Então, só mais um parágrafozinho aqui, né, dessa revista da Lei Spiritualiste, de lá no Orleans, né, ele fala assim: para obter tais manifestações é preciso necessariamente, então esse é o tal amigo espanhol que está falando, para obter tais manifestações é preciso necessariamente que se desenvolvam certos médiuns cuja constituição física esteja em harmonia com os espíritos que possam produzi-las. Ninguém duvida que os vereis desenvolver-se mais tarde entre vós, e então já não serão pequenos golpes que ouvireis, mas ruídos semelhantes ao crepitar da fuzilaria, entremeados de tiros de canhão. Meu querido amigo, vamos ter que interromper, mas voltaremos, né, para continuar e reler essa página tão bonita que você fez. A gente vai rever esse pedacinho aqui, né? Com certeza. Para dar continuidade. Nos despedimos de vocês, irmãos, amigos, eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Muita paz para todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.